A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à lição 2 hoje. Nós vamos falar sobre legalismo. Segundo Thomas Rainer, o legalismo existe quando as pessoas tentam assegurar a justiça aos olhos de Deus por meio de boas obras. Os legalistas acreditam que podem ganhar ou merecer a aprovação de Deus cumprindo os requisitos da lei. Antes de saber o que é legalismo religioso, de acordo com a Bíblia, é importante a gente entender o que é ser uma pessoa legalista. O dicionário da língua portuguesa define legalismo como fidelidade à coroa. E hoje, a fidelidade ao regime legal, ao governo constituído. A pessoa então fica presa à lei e às ordens recebidas e muitas das vezes sem argumentar ou pesquisar o porquê da mesma. O legalismo basicamente é uma fidelidade à lei, no sentido de haver um apreço estrito por um código legal. Então, no primeiro momento, o legalismo parece ser algo bom. Afinal, geralmente, prezar pela legalidade é prezar pela justiça, verdade? Mas também é possível que o legalismo acabe distorcendo a própria lei. E a gente vai ver como que acontece isso, né? Porque ele distorcendo a lei, ele desvirtua o verdadeiro propósito, cria fundamentos que não existem a partir de quê? De interpretações pessoais, né? Ou às vezes você também adiciona algumas coisas a essa lei. É justamente dessa forma que a Bíblia fala negativamente sobre o legalismo religioso. O teólogo Moisés de Almeida, em seu artigo O Legalismo e o Escravismo Religioso, define o termo como todo sistema, regras, expectativas ou regulamentos que condicionam a salvação ao esforço humano de agradar a Deus como uma recompensa por um desempenho, anulando assim a graça misericordiosa. Então, é muito sério isso aí, irmãos. A gente tem que entender bem o que é isso aí. Quando a Bíblia aponta alguém como legalista, ela não está indicando que a pessoa tenha um cuidado minucioso para observar a lei, né? E essa lei ele observa corretamente. Mas essa pessoa acaba distorcendo a lei e acrescenta novas exigências à lei e aplica a lei de um modo que foge ao seu propósito original. E quando se trata de salvação ou condenação eternas, essa questão do legalismo torna uma porção, toma uma proporção muito maior. Isso quer dizer que, em termos práticos, o legalismo religioso na Bíblia indica o ato de tentar manipular a lei de Deus em benefício próprio. Fazer adições a essa lei e, principalmente, rejeitar a doutrina da graça. Muitos chamam o Senhor de Senhor, mas se deixam escravizar por líderes, obedecendo cegamente a eles, né? Sem titubear, sem questionar, quase que idolatrando essas pessoas. E quando Jesus vier, não vão ser reconhecidos por ele. Lá em Mateus 25, 1,13, está escrito sobre isso. Seu líder, ele não é democrático, mas é autoritário, não tem piedade. Não ouve outra voz a não ser dele mesmo, pois ele tem toda a razão e toda a palavra vem dele. E ainda diz, Deus falou para mim, e essa é a ordem. E é dessa forma que as pessoas são apresentadas na Bíblia como legalistas que precisam de correção. Nós temos exemplos de legalistas na Bíblia, né, irmãos? Um deles são os fariseus e o outro é os judaizantes.
Os fariseus formavam um grupo religioso entre os judeus que era conhecido por observar a lei mosaica em seus mínimos detalhes. Mas o rigor dos fariseus fazia com que eles se afastassem do verdadeiro significado e propósito da lei de Deus. Na verdade, os fariseus eram tão legalistas nesse sentido que eles adicionavam regras e tradições humanas sobre a lei de Deus. Sobre a lei de Deus. Então, uma vez que em suas interpretações eles apontavam para as exigências que não faziam parte da lei autorizada por Deus, consequentemente, eles acabavam trocando a lei de Deus por tradições humanas. Portanto, curiosamente, o legalismo dos fariseus os afastavam da verdadeira lei de Deus. Agora, os judaizantes, eles formavam um grupo que surgiu nos primeiros anos da igreja primitiva, que propagava a ideia de que os cristãos tinham que se enquadrar na observância dos costumes judaicos. Então, quando os gentios eram convertidos a Cristo, os judaizantes diziam que eles também tinham de se tornar judeus e cumpridores das leis cerimoniais de Israel, se quisessem pertencer à comunidade da fé. Um exemplo claro, do que pregavam os judaizantes era a exigência da circuncisão para os cristãos gentios. Ainda hoje, a gente encontra essas pessoas aí na igreja, não é verdade? Assim como o termo trindade, a palavra legalismo não é usada na Bíblia, mas descreve princípios claramente descritos na Bíblia. No centro do debate, legalismo versus graça, está a compreensão de como somos salvos e como podemos ter certeza de nossa esperança celestial. Um legalista acredita que as suas obras e obediência a Deus afetam a sua salvação. Então dá esmolas, ajuda os necessitados, faz promessas impossíveis de se realizar, na intenção de que, fazendo assim, será salvo. Mas Martinho Lutero, lá em 1517, ele desencadeou a Reforma Protestante. Quando leu Romanos, ele argumentou que os cristãos são salvos pela fé e somente pela fé. Isso ia, no entanto, contra o entendimento católico romano da salvação, que afirma que a salvação vem através da fé e da nossa obediência, ou seja, nossas boas obras. E mesmo sendo um padre, ele fez uma bagunça no seu século e diante de seus superiores. Em Lucas 18, 9, 14, Jesus conta uma história sobre um fariseu e um cobrador de impostos orando em um templo que ilustra tanto as falas de um legalista quanto a atitude correta de fé. O fariseu agradece ousadamente a Deus por ele não ser como as outras pessoas, ladrões, malfeitores, adúlteros, ou mesmo como esse cobrador de impostos. Devia estar lá atrás dele, E chama a atenção para o seu jejum e para o seu dízimo. Em contraste gritante, o cobrador de impostos, ele fica à distância, nem mesmo é capaz de se levantar sua cabeça aos céus, batendo no peito e orando: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus aproveita e fala: olha, o cobrador de impostos, aquele que implorou por misericórdia por seus pecados, em vez do fariseu que se orgulhava de suas realizações espirituais, foi aquele que voltou para casa justificado diante de Deus. Afinal, Jesus contou essa história para aqueles que estavam confiantes na sua própria justiça e desprezavam todos os outros. E Almeida ainda acrescenta que somos obedientes porque somos salvos e não para sermos salvos. Entendeu a diferença?
Boa parte das pessoas creem que Jesus nos salvou, de um modo geral, na cruz. Então, olha assim, não, Jesus realmente é histórico, né? É um Jesus histórico. Ele nos salvou, morreu lá na cruz, né? Mas não entende que ele morreu por mim, individualmente. Então, desse modo, a salvação vem da justiça própria, das boas obras, da boa conduta moral, porque eu sou bonzinho, eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca fiz nada disso. Glória a mim. Louvado seja eu. Eu me salvo, eu decido se vou ou não para o céu, de acordo com as minhas obras. Quanto mais obras eu fizer, eu estou indo para o céu. O que contraria a palavra que diz que é pela graça que somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É favor imerecido. Aquela cruz lá era para ser minha. Era minha. Eu que tinha que estar lá. Mas Jesus foi no meu lugar. Então a Bíblia reprova tanto o legalismo dos fariseus quanto o legalismo dos judaizantes. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus condenou o legalismo dos fariseus, revelando que eles colocavam fardos pesados sobre os ombros dos homens que nem mesmo eles eram capazes de suportar. Mateus 23, 4 fala isso. Esse é um típico comportamento dos legalistas. Condenar as pessoas por não fazerem aquilo que eles também não fazem. Na sequência, Jesus apontou que, com seu legalismo, os fariseus não estavam preocupados com a glória de Deus, mas apenas queriam reconhecimento humano. Nesse ponto, é fácil perceber que Jesus mostrou que o legalismo e a hipocrisia estão intimamente ligados. Mais do que isso, Jesus ainda acusou os legalistas fariseus de fecharem o reino de Deus diante das pessoas por causa das suas tradições humanas, que ao invés de trazerem liberdade, traziam escravidão. Mateus 23, 5 a 13. O legalismo religioso dos judaizantes também foi duramente combatido pelo apóstolo Paulo. Tal como os legalistas fariseus do tempo de Jesus, os judaizantes também ensinavam um tipo de salvação pelas obras. Os judaizantes tentavam fazer adições ao evangelho, como se a obra de Cristo fosse insuficiente. Mas a partir do momento que apenas um único detalhe é modificado no evangelho, esse deixa de ser o evangelho de Cristo e passa a ser um falso evangelho. Você já observou isso aí? O legalismo religioso apresenta um perigo muito sério ao crente, uma vez que ele perverte o significado de ser obediente, daquilo que é ser obediente ao Senhor, e nega a doutrina da salvação pela graça. A Bíblia ensina, sim, irmãos, que os cristãos devem viver sempre de acordo com a vontade de Deus revelada. Mas a verdadeira obediência requerida